Estamos de volta com o programa Alma Querida, respondendo esse e-mail. Aliás, na verdade, não é nem responder, é comentando, porque ela trouxe uma experiência tão linda, né? Essa nossa Alma Querida dos Estados Unidos, falando do seu filho de 15 anos, tem déficit de atenção, e colocando aqui que ela se arrependeu da maneira como tratou ele no início e trouxe um alerta para os pais. Nós estamos aqui conversando, né? O senhor estava conversando, doutor Pois Adão? é, falando que a gente nunca está sozinho, né? Você quando está sozinho, é quando você tem noção, quer dizer, marido e mulher têm uma noção espiritual e rezam antes de um ato íntimo, então os mentores se afastam da casa e guardam a casa, ficam os dois. Se você não faz isso, os mentores se afastam da casa, mas a casa fica aberta. E aí você fica na cama, né, com o marido com a mulher, e uma turminha lá em volta, vai garanhão, aí piranha, vai garanhão, aí tal, e fica, entra um e sai outro, entra um e sai outro, como se estivesse quase que incorporado. Só que um desses aí, que está fazendo isso, de repente ele começa a sentir que a consciência dele vai sumindo. Quando ele acorda, ele está nos braços da mãe. Ou seja, ela é mãe de um ex-obsessor dela, tá? Dela e do marido. E é claro que vai ter que fazer um trabalho, não condeno ninguém, tá? A gente não julga para não ser julgado, o que você condenou vai ser condenado. Estou só falando porque é assim que acontece. Essa mãe vai amar o filho, porque as mães amam, e vai ajudar esse filho. E ele, passando pelas provas aqui na matéria, ele vai se limpar daquelas vibrações negativas do passado, até que ele seja capaz de ter uma nova vida, porque todos nós estamos destinados ao que brilhe a vossa luz. Que brilha a vossa luz. Lindo. E essa nossa alma querida, é tão bonito isso que ela nos trouxe, e esse alerta realmente é interessante, porque ela fala assim de transtorno de déficit de atenção, né, TDAH, e aí ela diz o seguinte, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muito comum estar praticamente muita gente sendo diagnosticada. É como se fala, e muita gente até está falando assim, nossa, está na moda, né? O que acontece? Tá realmente, muitos jovens estão mesmo sendo diagnosticados. Eu vou pedir licença para interromper, só para dizer, muitos jovens, quem são esses jovens? Aqueles que estão nessa situação que eu falei, estão lá gritando, vai garanhão, aí piranha, e de repente perde a consciência. Acordam nos braços da mãe. Reencarnou. Reencarna naquele casal lá que eles estão influenciando. Sim. Muitas vezes a mulher fica grávida e ele é objeto de um aborto. Então, no plano espiritual, vai sofrer consequências. Mas tudo é para quê? Para a consciência. E tudo destinado ao que brilha a vossa luz. Sim, sim. E os nossos jovens, né, na verdade, são sempre expostos agora, né, com essa internet e tudo, existe muita exposição, né? Então, por exemplo, existe a vitrine, nós somos produtos de uma vitrine e a gente compara a vitrine dos outros com os nossos bastidores, Sim. né? Isso traz realmente certa angústia com esses jovens, né? Inclusive também muito acesso de informações, muita competição. Você vê que esse menino aí também, ele trabalha com jogos, ele gosta de jogos, né? Sim. Trabalha com competição, etc. Então, existe a Está internet. na internet, né? Está constantemente na internet. Então, né, ele, queira ou não queira, ele vai ver lá a criança que já nasce, daqui a pouco está tocando piano, está fazendo isso, fazendo aquilo. Ele começa a se perguntar e ele está começando a entrar em contato com a reencarnação. Sim. Hoje a reencarnação explica quase tudo, porque sem a reencarnação você não pode ter explicações. Sim, e somados às atualidades, né? Sim. Que, por exemplo, atualidade nós chamamos essa nova comunicação global da internet. Então traz tudo isso, traz aquela chamada geração que você tem tudo na sua mão, Sim. né? Estamos conectados. Sim. E ela fala uma coisa muito importante, doutora Adão, que o senhor falou sobre Ritalina, mas o caso da Ritalina, por incrível que pareça, até entrou em uma das nossas aulas de dependência química, tá? Porque ela está atualmente sendo objeto, tá, de uso de jovens para turbinar a memória, porque ela atua direto no sistema nervoso central, né, estimulando. Então as pessoas não dormem, e é justamente para não dormir, para no dia seguinte estar despertos para fazer provas, exames, vestibular, enfim.
Então, isso o que acontece? Os jovens estão usando aleatoriamente, criando, inclusive, possivelmente dependências. E tem muita gente com dependência de Ritalina por conta disso. Dependência de remédio, veja só, né? E daí, dependência química mesmo, atinge até, dá insônia, atinge depressão e causa dependência. E quando ela falou isso, nós nos recordamos falando, puxa vida, Ritalina. Porque é claro que o psiquiatra sabe quando ser o momento de uso. Talvez esse caso aqui nós não podemos colocar. Mas como ela tem a homeopatia, a doutora Adão sabe tão bem de homeopatia, é quase um homeopata, né? É um caminho muito mais seguro, né? E fugir o máximo possível da Ritalina quando é possível. Porque só o psiquiatra para dizer se sim ou se não. Sim. Né? Então eu achei interessante despertar isso nos jovens atuais. Você falar, só o psiquiatra para dizer sim ou não, né? Eu sempre digo, olha, todo insubmisso, como é o caso dele, né? Que os pais falavam, isso, aquilo, ele não faz as coisas. Todo insubmisso não obedece pai, não obedece mãe, não obedece ninguém. Obedece o homem de branco. Sim. O médico, quando fala, aí obedece, né? Sim. Se não obedece o de branco, obedece o de preto, que é o juiz de direito. Sim. Tá? E um amigo meu disse assim, ó, isso pode obedecer o de verde. Ele era policial e usava farda, né? Sim. Às vezes vai ter que... Enfim, a gente tem que aprender o que é que eu tenho que obedecer, o que é que eu tenho que fazer. E começa com a submissão. Senhor, o que queres que eu faça? A submissão maior. Sim. E ela também chamou uma atenção muito interessante, que quando ela fala a respeito de pais, fiquem alertos. Porque tem muitas pessoas, né, doutora Adão, que crescem, são crianças, jovens, tornam-se adultos e até falecem, trazendo fobias, convivendo com fobias, sem procurar uma ajuda, uma assistência. Aí vai fazer uma coisa muito interessante que eu falo, né? Falei tanto até que eu descobri que tem um livro com esse título. Porque uma das coisas que a gente mais fala no plano espiritual é se eu soubesse... Expliquei tanto isso, se eu soubesse, procure saber agora. E tem um livro com esse título, não sei de quem é, mas tem um livro com esse título, se eu soubesse. É importante, né? E é por isso que o Paulo disse, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renove o seu entendimento. Uhum. Sempre. Então é muito interessante. Nós até atendemos um programa falando de equimofobia, que é fobia com relação a agulhas, né? Pessoas que não tomam injeção, que vacina, que não doa sangue, com medo da injeção e tal. E convive com isso. Quer dizer, tem até riscos de vida. E outros, né? E claustrofobia, enfim. Pessoas que convivem, que sabem que tem uma dificuldade, um limite e não procuram ajuda. Então é muito interessante o que você falou, viu, minha querida? Muito interessante, né, doutora Adão? Exato. E outra coisa também importante é ela saber do papel dela, né? De mãe. Mãe desse filho e trazer isso, que ela está ajudando esse filho e ajudando, como ela pôs aí, pais e professores e muitos outros, né? Uhum. Através desse programa, quantas pessoas será que ela está ajudando, né? Com certeza. Quando ela fala assim de cinesiologista, para lembrar um pouquinho o que significa, é a questão de trabalhar com os movimentos do corpo, né? Trabalha com toda a questão dos movimentos do corpo. Movimento. Às vezes, do corpo, para as pessoas às vezes falar, o que ela está fazendo lá? Então ela buscou bastante alternativa. E a última, com perdão a todos... Agora, dá licença, ela buscou bastante alternativa. E se tornou uma pessoa, de certa forma, consciente de muita coisa. Graças a quem? Muita coisa. Espiritismo? Ao filho. O filho, espiritismo, né? Claro. Graças ao filho. Por quê? Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Exatamente. E ela ama o Senhor no filho. Nós sempre amamos o Senhor. Exatamente. Ela trouxe muitas experiências, buscou, eu ia brincar naquele momento dizendo assim, não porque nós somos terapeutas, mas nós realmente fazemos o máximo possível para evitar realmente remédios psiquiátricos. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? Isso é óbvio. Então, nesse caso aí, com certeza, se ela conseguir não entrar na Ritalina, seria maravilhoso. Mas, se tiver que usar, né, o médico saberá dizer, né, doutora Adão? E tem sempre uma reação. Por exemplo, eu estava aqui esperando a hora de começar o programa, estava no camarim, né? Quando eu recebi um telefonema de uma pessoa que pediu
para marcar uma hora de terapia comigo, marcar uma sessão. Marcou e disse por que estava querendo fazer uma terapia. Tinha uma série de dificuldades e eu comecei a explicar para ela rapidamente, né, não tinha tempo, o que ela devia fazer até que a gente se encontrasse. E hoje ela assim, telefonou dizendo que ela não estava aguentando do que ela estava sofrendo, do sofrimento de dores e de tudo, depois que falou comigo. Só que agora... Quando ela começou a falar, eu também comecei a sentir as dores. Olha só, e nós vamos sentir as dores se a gente não fizer assim, finalização, Pois as é, dores da então- dor da Regina que ela vai nos... Então, eu quero, as dores agora é dizer até a próxima. Nós vamos chamar o 0800, por quê? Para realmente, falando de dores, né, atender as dores de aquelas pessoas que estão precisando ouvir coisas bonitas, e somente através da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, né? Então, Vamos chamar? 0800 12 18 38. Liga. Já! Opa! Agora, nesse momento. Sim. Tá? Por favor, para que realmente esses programas tão lindos, tão maravilhosos, com tantas mensagens, experiências das outras almas queridas, cheguem até vocês, tá bom, meus queridos? Nós aqui nos despedimos. Paz e luz no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.